Olá, nesta sessão vou explicar em que situações recorremos à técnica de Bootstrap quando queremos realizar testes de hipóteses pelo método Monte Carlo. Vou explicar seguindo o procedimento para dois exemplos ilustrativos. Estes exemplos fazem parte da lista de exercícios da unidade de aprendizagem 2 e por isso poderão depois confirmar as resoluções e os algoritmos do R. Comecemos com o primeiro exemplo. Vamos supor que temos disponível uma amostra real de uma variável aleatória com distribuição normal de parâmetros μ, sigma quadrado desconhecidos. O nosso objetivo é testar a hipótese nula de que a média μ é igual a 2. Neste caso, vamos utilizar a estatística de teste t, que é igual a x barra, a média amostral, menos μ sobre raiz quadrada da variância de x barra. Variância estimada, e passo a explicar porque é que estamos a utilizar a variância estimada. Repare-se que a variância de x barra é igual a sigma quadrado sobre n, já calculámos em alguma sessão anterior, onde sigma quadrado é a variância da variável aleatória x. Mas como a variância da variável aleatória x é desconhecida, na prática temos que usar a variância estimada de x barra. E por isso é que temos um chapéu em cima da variância de x barra no denominador da expressão da estatística. Queremos estimar o p-value associado a este teste pelo método Monte Carlo. Então temos que gerar uma amostra de estatísticas t asterisco, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Primeiro geramos amostras bootstrap da população, admitindo que a hipótese nula é verdadeira. Ora, admitindo que a hipótese nula é verdadeira, então estamos a assumir que a população tem distribuição normal com média μ igual a 2. No entanto, a variância é desconhecida, por isso estamos na situação em que sabemos que a população pertence a uma dada família de distribuições, nomeadamente a distribuição normal, mas tem um parâmetro desconhecido. Então, para gerar amostras da população, temos necessariamente que utilizar um método de reamostragem, e neste caso o método de Bootstrap e Bootstrap paramétrico, já que conhecemos a família das distribuições. Começamos então por estimar o sigma quadrado utilizando a amostra disponível. Podemos estimar, por exemplo, usando o estimador da máxima verossimilhança, que é dado por 1 sobre n vezes o quadrado, ou a soma dos quadrados dos desvios do xi em relação à média amostral. Este estimador estamos a denotá-lo por sigma chapéu quadrado. E de seguida geramos então as amostras da população, usando a função de distribuição aproximada que estamos a denotar por f de sigma chapéu quadrado. Ou seja, vamos gerar amostras da variável aleatória normal de parâmetros μ igual a 2 e variância sigma quadrado igual a sigma chapéu quadrado. Finalmente, para cada amostra bootstrap, calculamos o estimador calculamos a nossa estatística de teste, t asterisco r, e assim ficamos com uma amostra bootstrap da estatística que vamos denotar por t asterisco 1, t asterisco 2, t asterisco r. O p-value será então dado pelo p-value que já tínhamos visto como é que se calcula quando introduzimos o método Monte Carlo para realizar testes de hipóteses, que é então o cardinal do conjunto das estatísticas t asterisco r que tem um valor superior ou igual ao t observado, mais 1 a dividir por r mais 1. Vamos agora discutir o segundo exemplo de aplicação da técnica de Bootstrap para realizar um teste de hipóteses. Neste exemplo temos duas amostras, a amostra 1, x1, x2, xn, e a amostra 2, que estamos a denotar por y1, y2, ym. E queremos testar se as duas amostras provêm da mesma população, ou seja, se constituem amostras de variáveis aleatórias com a mesma distribuição, mas não temos nenhuma informação sobre essa distribuição.
Admitindo que o aspecto relevante da distribuição que queremos comparar é a média, então vamos considerar as hipóteses. Como hipótese nula temos μ de 1 igual a μ de 2 e a hipótese alternativa é que o μ de 1 é diferente do μ de 2, sendo que μ de 1 é a média que estamos a associar à variável aleatória da amostra 1 e μ de 2 será a média que estamos a associar à variável aleatória da amostra 2. A estatística de teste adequada é, neste caso, a diferença entre as médias amostrais, ou o módulo da diferença entre as médias amostrais. Admitindo que a hipótese nula é verdadeira, sabemos que as variáveis aleatórias x e y têm a mesma distribuição, mas não sabemos qual é a distribuição. Sendo assim, é de esperar que também não se saiba qual é a distribuição da estatística t. Nesta situação, para fazer o teste, teremos de estimar o p-value através do método Monte Carlo, ou seja, vamos gerar uma amostra de valores da estatística, mas para gerar uma amostra de valores da estatística temos que gerar amostras da variável aleatória x e da variável aleatória y. Como não sabemos a que família pertence a distribuição de x ou de y, mesmo admitindo que a hipótese nula é verdadeira, então temos de usar a técnica de bootstrap, mas agora vamos utilizar o bootstrap não paramétrico, ou seja, vamos ter que gerar amostras a partir da função de distribuição empírica. Mas como, segundo a hipótese nula, x e y têm a mesma distribuição, então devemos considerar a função de distribuição empírica relativa à amostra conjunta, ou seja, à amostra onde juntamos simultaneamente a amostra que temos da variável aleatória x e a amostra que temos da variável aleatória y. Vejamos porque é que se deve utilizar a amostra conjunta para definir a função de distribuição empírica. Uma função de distribuição empírica será tanto melhor quanto maior for a amostra utilizada para construir essa função. Se a nossa hipótese nula afirma que as duas amostras provêm da mesma distribuição e queremos gerar amostras admitindo que a hipótese nula é verdadeira, então devemos juntar as duas amostras e considerar a amostra conjunta para construir a função de distribuição empírica. O procedimento depois para gerar a nossa amostra da estatística T, ou seja, a nossa amostra bootstrap, que iremos denotar por T'1, T'2, T'(R), será então a seguinte. Para gerar cada T'(R), geramos uma amostra bootstrap de X, ou seja, uma amostra com dimensão N, que é a dimensão da nossa amostra inicial da variável aleatória X, a partir da função de distribuição empírica relativa à amostra conjunta. E de modo análogo, geramos uma amostra da variável aleatória y, uma amostra com dimensão m, que é a dimensão da amostra inicial da nossa variável aleatória y, também a partir da função de distribuição empírica relativa à amostra conjunta. Ou seja, na prática, para as duas amostras, usamos o comando sample sobre a mesma amostra que é a amostra conjunta. Mas, para gerar x', a amostra bootstrap de x, escolhemos a dimensão n e para gerar y', escolhemos a dimensão m. Por fim, o T'(R) será então igual ao módulo da diferença entre as médias amostrais da amostra x' e a amostra y'. Finalmente, o p-value estimado será então dado pelo cardinal do conjunto das estatísticas T'(R) que tenham um valor superior ou igual ao nosso T observado. Somamos 1 e dividimos por R mais 1. Relembro que o T observado é o valor da estatística para a amostra inicial. Como disse no início, podem ver o algoritmo deste teste nos algoritmos relativos à resolução dos exercícios da unidade de aprendizagem 2 que estão disponíveis no Moodle.